Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, é mais um novo dia, um bom dia para a gente fazer um passeio na vinha do nosso Pai. É dia 11 de janeiro de 2021, espero que você esteja bem, que seu fim da semana foi um tempo de paz e alegria e você ficou o tempo todo focado em Cristo Jesus, vendo Ele, ouvindo Ele, aprendendo cada vez mais a amar Jesus e deixar Ele amar você, para que você possa amar as pessoas que você precisa amar e você deve amar. Que Deus te abençoe. Vamos passar alguns minutos juntos, focado em Cristo. E o assunto de hoje é um assunto muito importante na formação espiritual. Quando você pensa na vida cristã, você pensa em Jesus? Quando você pensa na vida cristã, você pensa em teologia, ou sistemas, ou mudanças de vida. Eu sei que tudo isso faz parte, mas quando você quer começar a pensar na vida cristã, onde você começa? Você começa em Jesus? Você termina em Jesus? Eu espero que você desenvolva esse hábito de começar seu dia focado em Cristo Jesus. É uma das razões porque eu estou fazendo esse tempo devocional. Isso me ajuda a ficar focado em Cristo e também eu quero encorajar você a ver Jesus como sendo tudo. E Ele está em todo cristão. Plenamente, Ele é a vida plena, a vida abundante. E na formação espiritual, a gente tem que esclarecer, especialmente para novos convertidos, que cristianismo não é um chamado de Deus para mudanças na nossa vida, ajustes na nossa vida, melhorar aos poucos coisas na nossa vida. Não. O chamado de Deus em Cristo é vida nova, é começar de novo, começar a viver uma vida completamente nova, a vida de Cristo que vive em nós, aquela vida que Ele deu na cruz por nós, essa vida que Deus quer que a gente viva. Deixa eu ler a devocional e primeiro tem um versículo que é a base: Cristo em vocês, a esperança da glória. Agora, poderia ter dito aqui, Cristo em você, a esperança de mudanças. Não, o alvo não é mudança. O alvo é a glória de Deus. E a glória de Deus é muito maior do que eu, Carlos, ou você, João, ou Silvia, você fazer umas pequenas conquistas alterando sua maneira de se comportar. Não, o cristianismo é muito mais profundo. É muito legal quando a gente consegue enxergar o que é realmente essa nova vida que temos em Cristo Jesus. Cristo em vocês, a esperança da glória. Imagine que você descobriu que você precisa de um transplante de medula. Nenhum exercício, medicamento ou mudança resolverá seu problema. É assim no mundo espiritual. Nós precisamos de uma medula nova e eterna, de uma conexão do nosso espírito com o Espírito de Jesus na medula espiritual de nosso ser, para então começarmos a viver Jesus. A boa notícia é que uma vez que o transplante de medula espiritual acontece, ao recebermos a vida de Jesus em nós, só precisamos cooperar com essa nova e eterna vida perfeita de Jesus. Quando abandonamos de vez o alvo de buscar pequenas mudanças e vemos que Jesus nos convida a vivê-lo, certos versículos bíblicos começam a fazer sentido.
são versículos de transplante e não de mudanças religiosas. Por exemplo, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1:21. O outro versículo que fala de uma vida nova, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Cristo é tudo, está em todos. Colossenses 3:11. A humanidade precisa da vida perfeita de Jesus em nós, pelo Espírito de Deus. Não diga para ninguém que ela precisa mudar para agradar a Deus. Diga que ela pode viver Jesus. Em Jesus tudo é novo e não somente mudado. Eu fui criado no movimento evangélico que tinha uma ênfase enorme e boa e linda de evangelismo. Mas o foco do evangelismo era a pessoa chegar no céu após a morte. Então a gente foi treinado a apresentar o evangelho como sendo a morte de Cristo na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E a gente falava com pessoas e sempre a primeira pergunta foi assim: você quer ir para o céu na hora da sua morte? E é claro, na época da minha infância, a grande maioria das pessoas nos Estados Unidos eram pessoas bem influenciadas pela igreja evangélica. Era outra realidade do que existe hoje. Então a pessoa tinha interesse em saber do que vem depois da morte aqui neste mundo, da nossa morte. E houve bastante receptividade da parte das pessoas ouvir a mensagem de crer em Cristo e ir para o céu após a morte. Depois, é claro, que a gente falava da nova vida, no novo nascimento, mas o ponto de partida era, de uma certa forma, não honrava totalmente, na minha maneira de pensar hoje, o fato que Jesus não veio somente acabar com a nossa condenação. Ele tinha que fazer isso primeiramente, mas o alvo dele não era só anular o que a gente fez de errado, mas nos dar uma vida nova. Em João capítulo 3, todo mundo conhece a história de Nicodemos. E Jesus, olhando para esse homem, talvez era um homem da minha idade, de quase 70 anos de idade, era um homem líder na comunidade dos judeus, um homem que conheceu as Escrituras, e ele honrou Jesus falando mestre ou rabino. Mas Jesus não deixou ele começar naquele ponto assim, honrando Jesus desse jeito, como se fosse ele somente um bom professor da palavra de Deus e alguém que fez milagres. Jesus olhou para esse homem experimentado e disse: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Na realidade, a gente precisa ser completamente honesto com quem a gente está falando, no discipulado ou no evangelismo. Que o alvo de Jesus vindo ao mundo é nos dar condições de sermos filhos de Deus, de sair das trevas e entrar na luz, de poder permanecer na videira e dar muito fruto. Então eu não sou contra um evangelismo que fala do céu, e especialmente que fala da crucificação de Cristo, mas eu acho que nós temos que tomar cuidado que na nossa pressa para colocar a pessoa perante Jesus, que a gente fala
verdade para ela, que está também ligado com toda essa história da cruz, um chamado para nascer de novo. E não viver pequenas mudanças cristãs, mas viver o cristianismo, que é viver Jesus. Eu acho importante a gente ser totalmente claro e sincero quando a gente fala com pessoas sobre Jesus. É claro, ninguém, inclusive eu, consegue expressar perfeitamente quem é Jesus. Mas eu posso aperfeiçoar cada dia a minha maneira de falar dele. Tem uns versículos em 2 Coríntios, capítulo 5, que tem me ajudado muito a meditar o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você quando você recebeu Jesus como seu Salvador. Diz assim o apóstolo Paulo: pois o amor de Cristo nos domina. Olha que frase linda, em versículo 14. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, em união de espírito com Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novos. Eu gosto muito desse trecho, quando ele fala claramente o que devemos falar para pessoas, além de falar que Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, é que a gente morreu com ele. Era muito mais íntimo. Todos nós morremos com ele. Quer dizer, nós temos que nos identificar na sua vida e na sua morte por nós. E compreender isso. Aí ele fala também uma coisa bem interessante. Agora não vou olhar para as pessoas da mesma maneira. Eu não vou ver pessoas pela carne. Quer dizer, eu não vou avaliar as pessoas de acordo com sua maneira de viver neste mundo. Eu vou olhar para elas como sendo pessoas que podem começar de novo. Porque quem recebe Jesus, ele fala claramente, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos fazer isso um pouco mais pessoal. Você se vê como alguém que está melhorando, ou você se vê como alguém que é completamente nova ou novo? Você pensa em você como um projeto de melhorias e pequenas etapas que você domina aos poucos? Ou você consegue dizer, porque para mim, o viver é Cristo? Eu acho importante, muito importante, que você saiba disso. Você não está mais nas trevas. Você foi transportado para o reino da luz. Você não é mais um projeto de pequenas reformas e melhorias e ajustes. Você é uma pessoa que está aprendendo a viver uma vida que você não compreendeu, mas agora você sabe quem é Cristo. Você sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Quando você está discipulando uma pessoa, você leva ela a querer viver Cristo
ou Cristo ser formado nela, ou você quer que ela melhore um pouco, que ela abra mão de algum vício, que ela pare de usar palavrões, que ela comece a frequentar a igreja. Todas essas coisas que eu acabei de mencionar, elas vão acontecer se a pessoa perceber que o amor de Cristo é tudo na vida dela. Por isso Paulo falou, o amor de Cristo nos domina. O que é que você quer que domine os discípulos na sua igreja? Seu projeto? Sua teologia? Sua maneira de falar? Ou você quer que a pessoa experimenta o que significa o amor de Cristo ser tudo na vida dela? Em João capítulo 15, Jesus, depois de falar da metáfora da vinha, ele fala, permaneça no meu amor. Permaneça no meu amor. O que é que está chamando você para levantar cada manhã e enfrentar esse mundo com amor e com perseverança e esperança? Eu espero que seja Jesus. Eu queria que você e eu, a gente pudesse realmente pudéssemos dizer, o amor de Jesus nos domina e nos liberta. Pense nessas coisas. O cristianismo não é um chamado para pequenas mudanças. É uma vida nova. E nós que temos essa vida, devemos nos entregar para essa vida todo dia. E assim podemos falar, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pense nessas coisas. Leia 2 Coríntios capítulo 5. Medite nisso. Volta para João 3 e ouça a história de Nicodemos. Leia sobre Jesus nos evangelhos e você vai ver que ele não está chamando para uma autoajuda, uma modificação pequena. Ele está falando de vida nova. E você tem essa vida. Viva Jesus hoje. Que Deus te abençoe.